Boa tarde, meus irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro, mais uma edição do nosso Pão das Três. Graças a Deus por essa rica oportunidade que temos de nos unir, de nos juntar, embora virtualmente, mas o nosso louvor não é virtual. Nosso estudo é real. A nossa vida em Cristo também não é virtual, é real. Então, o nosso encontro é real, né? Em um ambiente virtual. Eu acho que é mais ou menos essa linguagem que se deve usar. Feliz por estar mais uma vez tendo a oportunidade de estar com vocês, rever aí o rostinho de vocês, me dirigir a vocês, né, com a palavra de Deus. Esta é a maior alegria, né? Há muita alegria em nossos corações, né? No coração do pastor, no coração do pregador, do professor, da palavra. Há muita alegria em repartir a palavra de Deus, né? O conhecimento que se adquire, as considerações, frutos da análise, né? Da oração, da leitura, de um estudo um pouquinho mais rebuscado também. A gente se enche, né, da palavra e a gente deseja muito repartir, né, isso com os nossos queridos irmãos. Que alegria muito grande essa. Bem, hoje nós encerraremos o livro de Apocalipse. Foi uma boa jornada, né? Já faz um tempo que nós estamos aí, mas também sem pressa nenhuma de concluir. O nosso desejo era explorar, não profundamente, porque aí é preciso que sejam os nossos estudiosos, nossos mestres, mas um estudo mais devocional, mais prático, né? Trazer a praticidade do livro de Apocalipse e associá-lo com a nossa vida diária, com a nossa vida na igreja, com o tipo de adoração que fazemos, fortalecendo assim a nossa fé. Então estamos chegando ao fim hoje, Apocalipse capítulo 22. Eu dei o título ao estudo de hoje de Novas Coisas. Então ainda vou falar 2 ou 3 coisas do capítulo 21, porque na verdade o encerramento do livro é capítulo 21 e capítulo 22. Então sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, queridos amigos, familiares, colegas, pastores e todos os que ainda venham entrar na nossa página, neste encontro, aqueles que vão ler mais tarde também. Deus abençoe grandemente a todos nós nesses minutos que dedicaremos. Então, não vamos explorar todas as novas coisas, porque aqui há pelo menos umas 7 novas coisas que são feitas, mas eu não me preocupo em falar em todas elas. Quero aquelas que trazem mais clareza, né, a nós, pequenos, e aquilo que a gente pode trazer de mais praticidade para a vida cristã. De qualquer forma, há uma nova cidade, há um novo rio, há uma nova árvore, há um novo céu, né? Há uma nova terra, há uma nova árvore da vida. Então essas coisas a gente vai conversar um pouquinho sobre elas nessa tarde, nessa edição do Pão das Três. Quero orar nesse instante, em seguida cantar um hino. Não é? Separei 2 hinos hoje de novo para a gente cantar, mas vamos inicialmente orar ao Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração,
agradecidos, plenamente agradecidos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pelo teu grande amor, imedível, incomparável, incomensurável amor que tens para conosco. Como a tua palavra nos revela de forma tão clara esse grande amor, traduzido nos projetos, nas revelações, no consolo, na cura, na proteção, nas provisões diárias, nas amizades, em pessoas especiais que colocas em nossa vida, nas igrejas e na comunhão que temos com elas. Nós te louvamos, ó Deus, também pelas oportunidades de estudo, de leitura. Quantas coisas boas expressam o teu grande amor para conosco. Obrigado por chegarmos hoje ao fim desse estudo simples, mas estudo do livro de Apocalipse. Agradecemos, Pai, os momentos de encorajamento, os momentos de revelações, os momentos de entendimento pelos quais todos nós aqui passamos. Obrigado também pelas orações respondidas, por tantas pessoas que são curadas, amparadas. Obrigado por aqueles que, embora sofrendo também, recebem o auxílio da tua palavra para continuar enfrentando a doença, as dificuldades, os problemas, às vezes tão grandes. Em todas essas coisas, Senhor, nós observamos a tua mão poderosa nos conduzindo, nos guardando da queda, do fracasso, da incredulidade. Mais uma vez, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ensine nesta tarde. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Bem, irmãos, como o assunto é Apocalipse, e hoje estaremos pensando em coisas novas, né? Há uma nova cidade, um novo país. Então, eu escolhi um hino chamado Um País. Eu acho que o título é A Um País. É assim que a primeira estrofe começa. Eu acho que é lindo o país, enfim. Se você conhecer, você vai cantar também. É um hino avulso, muito bonito. Eu conheço há muitos anos, mas acho que ainda não cantei na igreja. Canto muito aqui em casa, mas hoje vou repartir essa pérola com vocês também. Deixa eu tirar essa aqui que está vibrando as cordas do meu violão. País, além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há tristeza nem mais dor. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos completará.
prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e a todos nós o nosso Jesus voltar. Bem, este hino aí, mais um hino para o seu repertório, se você não conhecia, né? Um hino muito bonito. Estamos em Apocalipse, hoje os capítulos 21 e 22. Eu já trouxe um estudo, né, no capítulo 21, foi o último estudo, mas quero resgatar só uma ou duas coisas, porque os dois capítulos fazem parte desse grande encerramento do livro. E que encerramento, não é verdade? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma expressão que nós encontramos nesse fechamento do livro. O próprio Deus dizendo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que coisa boa nos assegurarmos de que aquilo ou quem nos orienta é digno de absoluta confiança. Você já imaginou fazer uma viagem aí pelo Brasil por estradas que você nunca andou, cidades desconhecidas, né? Há tantas cidades, tantas estradas, estradas federais, estaduais, mas também aquelas estradas menores, né, chamadas estradas vicinais, e são pequenas, que confunde, atrapalha a vida de quem não conhece as estradas. Então, se você tem um instrumento, um mapa confiável, né, um mapa confiável, então você vai tranquilamente, né? Hoje nós temos um GPS, mas aí você imagina se esse GPS está desatualizado e ainda está apontando para estradas que não existem mais, ou ninguém disse a esse GPS que naquele local onde não havia estrada, agora há. Então, ser conduzido ao céu, ser conduzido a Cristo, ser conduzido à vida eterna por palavras fiéis e verdadeiras, como este livro testifica de si mesmo, isso traz consolo, traz segurança, alegria, tranquilidade para quem viaja. Eu gosto de viajar de carro, então ligo aí o GPS e vou tranquilo, mesmo conhecendo as estradas, como já conheço bastante, mas vou com o GPS. Primeiro que ele me alerta também contra, né, me alerta dos radares, mas é interessante, ele vai dizendo, faltam tantos quilômetros para chegar em tal cidade, olha só.
Aí, e andando aquela exata quantidade de quilômetros, nós chegamos na cidade. Então tudo é muito tranquilo. Quem anda nesta vida, colocando seus pés em lugares recomendados pela palavra de Deus, só terá motivos para agradecer e para louvar e para celebrar. Agora, aquele que vive como se não existisse um farol, como se não existisse uma bússola, como se não existisse um GPS, né, a palavra de Deus, que traz tanta segurança, esses vão ter muitos infortúnios, muitos motivos para lamentar a sorte, e especialmente no final da vida, quando finalmente Deus chamar para si aqueles que receberam a sua santa e bendita palavra, dizendo-lhes: Vinde a mim, benditos de meu Pai, e aqueles que viveram como se esse livro não existisse, escolhendo os seus próprios caminhos, as suas próprias decisões, tirando Deus da sua vida, ouvirão: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Haverá prantos, ranger de dentes, haverá fogo e enxofre para muitos, mas haverá uma cidade santa, uma nova Jerusalém, uma vida eterna, um rio de água viva, uma árvore da vida para todos aqueles que hoje investem tudo, confiam, apostam tudo que têm, a sua própria vida, por um viver na palavra de Deus. Isso não é bom? Isso é simplesmente maravilhoso. Né? Quanto mais tempo vivemos com base nesta palavra santa que é a Bíblia, tanto mais segurança nós encontramos e tanto maior alegria e expectativa do final da vida, de um encontro interminável com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso Senhor e Salvador. Essa expectativa ainda nos anima mais, ainda nos faz confiar mais. Por isso, o livro fecha muito bem, né? E as palavras finais, aquele que testifica, que crê, que vê, que ouve, diz: vem. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem ouvir, né, quem crê, diga: venha, ora vem, Senhor Jesus. O final de um estudo de um livro como este não poderia criar um desejo em nosso coração, senão o de exclamar. Essa exclamação que aparece aqui no final do livro: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lembrar algumas coisas novas que teremos? Bem, para começar, a Bíblia vai nos dizer, já nos disse, né, em estudos anteriores, que a terra e o céu desapareceram e não se achou lugar para eles. E agora nós encontramos no capítulo 21 um novo céu e uma nova terra. A configuração dessa nova terra e desse novo céu, eu não tenho ideia. Uma nova cidade, então esses três elementos parecem se fundir em algo absolutamente novo. Parece-me que sem divisão há uma fusão de céu e terra. E a cidade santa, como vocês devem se lembrar, nós falamos sobre as dimensões dessa cidade, que é um quadrado perfeito, né? Um cubo perfeito, e com medidas muito grandes, e tanto o seu comprimento, a sua largura e a sua altura são exatamente iguais, por isso um quadrado. E como a cidade é tão grande que chega, né, a ultrapassar as nuvens, é como se houvesse uma fusão. Não há um céu separado da terra, nem a terra separada do céu, e nem a cidade em algum lugar imaginário.
há uma fusão aqui. É um novo tempo, é uma nova configuração, se a gente pudesse dizer uma nova configuração geográfica. Mas parece mais uma nova configuração cósmica, né? Já que, além desses elementos fundidos entre si, ainda temos a ausência do Sol, que é uma novidade também, a ausência do Sol, a ausência da Lua, porque estes elementos foram criados para iluminar. E como a glória de Deus ilumina a tudo e a todos, não haverá mais necessidade do Sol e da Lua. A gente pode tentar imaginar a beleza, porque se há uma coisa bonita que todo mundo concorda, é que a Lua é simplesmente maravilhosa, é bela. Mesmo aqui em São Paulo, com a dificuldade que temos, hoje, por exemplo, está chovendo, está tudo fechado aqui, é uma chuva fraquinha, mas fecha tudo, fica tudo cinzento, tudo nublado, feio, o dia carrancudo, zangado. Mas ocasionalmente temos e vemos algumas estrelas em São Paulo. Eu digo a capital, evidentemente, né? Uma cidade muito grande, com muitas luzes, fumaças, indústria, poluição. Isso impede a vista dessa beleza. Mas, de vez em quando, observamos um céu muito bonito, um céu limpo e a lua cheia, né? Bonita. Então, tirar essa beleza, porque não há necessidade dela, tal é a nova configuração e a beleza que o novo céu, a nova terra e essa nova cidade se nos apresentarão. A nossa mente não tem capacidade de entender, nem de vislumbrar a beleza. Tentamos imaginar essa configuração, há muitos estudiosos que até fazem como que uma perspectiva, né? Um desenho de como seria a fusão de tudo isso, mas mesmo assim deve ficar muito aquém da realidade que os nossos olhos hão de ver, né? Então, um novo céu. Já não teremos mais essa experiência de olhar para cima e ver o que nós vemos hoje. Será tudo absolutamente diferente. E tudo deve ser belo, porque essas coisas novas que aparecem aqui em Apocalipse, todas elas são uma espécie de devolução. Não sei se a palavra devolução cabe bem, mas foi a palavra que veio aqui agora, né? Tudo aquilo que nós tínhamos como belo e como perfeito antes do pecado, e que por causa do pecado nós perdemos, elas são mostradas aqui no Apocalipse numa nova configuração, mas são as mesmas coisas. Agora, perfeitas novamente, plenamente restauradas, né? Olha a cidade que se vê, olha a árvore que se vê, a cidade que se vê. É interessante. Eu li algumas coisas e vou tomar, em relação à cidade, eu vou tomar por empréstimo alguns pensamentos do pastor Luiz Saião, que tem um estudo muito bom em todo o Apocalipse também. E eu o ouvi em um dos estudos, né, ele falando sobre a cidade restaurada, a cidade da qual já falamos, né, essa cidade grandiosa. Dizia ele que a cidade nasceu, ou o nascimento da cidade é resultado, dizia o pastor Luiz Saião, de um ato de rebelião do homem contra Deus. Caim, por causa do pecado e do castigo, fugiu da presença de Deus e ele foi e construiu uma cidade. A interpretação dada pelo pastor Luiz Saião
é que construir uma cidade naquela situação, né, era uma forma de se rebelar contra Deus e de ter a sua independência. Agrupar-se, todos nós sabemos que uma pessoa sozinha, né, é desprovida daquela coragem que ele tem quando está com os seus pares, né? Uma experiência muito grande que nos ensina isso são os adolescentes da nossa igreja. Quando acontece alguma coisa com os adolescentes, que eu preciso conversar com eles, eu não chamo todos ao mesmo tempo. Eu chamo de um em um. Porque se eu levar os adolescentes, todos eles para o gabinete pastoral, eles vão crescer para cima de mim. Quando estão juntos, são corajosos, não têm medo de nada, saem pela rua gritando. Como são crentes, não saem dizendo besteira, mas os adolescentes que não são crentes, eles saem no meio da rua falando palavrão, joga bola, manda todo mundo ir para aquele lugar, para outro lugar e aquilo tudo que nós já sabemos. Agora, vai conversar com um individualmente, manda ele sentar na cadeira e conversa com ele. Olha no rosto dele, ele nem olha no seu. Então o homem cria a cidade, se organiza como uma espécie, né? Uma espécie de agrupamento, vamos nos unir, vamos lutar e vamos mostrar que nós podemos viver, somos independentes, não tememos ninguém, somos capazes de produzir as coisas que nós precisamos. Então a cidade nasceu assim. Uma cidade, né, fruto de uma terra amaldiçoada e de um homem amaldiçoado. Então, do pensamento, né, muito bonito, inclusive, do pastor Luiz Saião, a nova cidade que vem é totalmente restaurada. Ela não é fruto da maldição sobre o homem. É fruto da bênção de Deus para toda a humanidade. É uma nova cidade. Aqui, ao mesmo tempo, ocupando o lugar de tabernáculo de Deus com o homem. Nesta cidade bendita, Deus habita com o homem. O texto diz aqui que nós veremos a sua face, o verso 4 do capítulo 22, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Queridos irmãos, nós vamos contemplar, ver o rosto do Cordeiro bendito, de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Esta é uma experiência reservada para a glória, para aquele momento. Nós vamos conhecê-lo na linguagem de Paulo, nós vamos conhecê-lo como somos por ele conhecidos. Que maravilha nos aguarda, né? Então, esta é a nova cidade e o sentido dela, né? Há um novo rio. O rio que aqui simboliza o saciar pleno dos homens, né? Um rio, fonte perene, permanente, de vida. Esse rio que corre, o capítulo 22 começa exatamente assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Que rio é esse? Ele sai do trono. Você se lembra do que é que saía do trono da besta? Blasfêmias contra Deus. O trono, a estrutura de governo político e religioso da besta plantado na grande Babilônia, os homens proferiam blasfêmia contra Deus. Este rio puro da água da vida, claro como cristal, que traz vida e vida plena e abundante, ele procede, quer dizer, ele sai, ele tem a sua origem no trono de Deus e do Cordeiro. Olha o que é que a justiça de Deus promove. Olha o que é que ela faz.
Olha o que é que essa estrutura de poder espiritual do nosso Deus, o justo juiz, o juiz de toda a terra, como ele nos é apresentado na Bíblia. Olha o que ele nos oferece. Lá em Ezequiel, é, quando nós lemos no capítulo, eu acho que 48, parece-me, sobre as águas purificadoras, elas também saem do templo. E aquele rio sai pequenininho e vai crescendo, vai aumentando. Lembram-se de Ezequiel que foi medindo, né? E ele mediu alguns quilômetros e a água dava nos artérios, depois mediu de novo água no joelho, depois mediu de novo água nos lombos, e depois mediu de novo e já não podia mais andar e tinha que atravessar a nado. E aquele rio ia em direção ao norte, ao Mar Morto, onde não há vida, ia purificando. E em Ezequiel nós observamos que de um lado e de outro deste rio, onde não havia anteriormente vida, há árvores frutíferas, há pescadores, que agora o rio vai restaurando, tanto a terra como as águas do mar, que não havia vida. Mas com a chegada desse rio purificador, dessas águas purificadoras, o Mar Morto passa a dar água também. Um simbolismo deste rio que sai do trono de Deus levando vida, né? E estava nele a árvore da vida. De uma banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as suas folhas e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Por isso, diz o verso 3, nunca mais haverá maldição, nem doença, nem nada. Por isso cantamos: há um país além do grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, lá onde a morte não mais entrará, nem os pecados o brilho tirará. Você sabe o quanto o pecado nos incomoda, o brilho que ele rouba de nós, a alegria que o pecado rouba de nós, e como nos torna reféns dele mesmo, tornando-nos pessoas improdutivas, pessoas infrutíferas. Mas então o fechamento do livro mostra: não há mais pecado, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais tristezas, não há mais ignorância. Essas figuras, essas imagens aqui são imagens que nos revelam uma saúde plena e permanente que teremos na glória de Cristo Jesus. Então, um novo céu que nós não precisamos mais olhar para cima, porque ele se funde com a terra, formando uma unidade indissolúvel. E nós, com os nossos corpos glorificados, em nossa opinião, corpos que já não têm mais as mesmas limitações que esse corpo tem, limitação de espaço, de tempo e uma série de outras limitações. Com os nossos corpos glorificados, nós não teremos essas limitações. Está no céu, está na terra, está na cidade santa, está na presença de Deus, aonde quer que a eternidade nos coloque fazendo alguma coisa, né, lidando com tarefas da eternidade, nós estaremos sem estas limitações. Então, terra e céu formam uma unidade com esse novo rio e em suas margens a árvore da vida, também restaurada. Vocês sabem que o homem foi colocado no jardim, né, do Éden, e no jardim havia muitas plantas, árvores frutíferas, e entre elas a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida nos foi tirada do alcance depois do pecado. O homem é expulso do jardim e não se sabe, não se tem o paradeiro, né? Deus
guardou consigo mesmo em algum lugar, de algum modo que ninguém consegue, ninguém sabe, né? Tem-se noção da região onde provavelmente teria sido, mas ninguém sabe onde, não se encontra nada. Mas Deus trará no devido tempo, de novo, a árvore da vida. E teremos acesso, teremos saúde para sempre, tanto o fruto como as folhas, que são saúde também para as nações. A gente então lê esse livro e chega ao final desse livro recebendo um encorajamento tão grande, né? Porque isso nos faz olhar, é um comentário final que quero fazer aqui, essas coisas novas nos fazem olhar hoje para algumas realidades presentes, comparando-as com as realidades futuras. Como é a vida hoje? Mesmo para os crentes, a vida é sobrecarregada de problemas, de pecados, de perdas, de dores, de choro. As nossas igrejas, as famílias da nossa igreja, os crentes em Cristo Jesus, que ainda, né, e enquanto estamos nesta dimensão, nós sofremos porque nossos parentes, nossos amigos morrem, outros ficam doentes, nós também morremos ou ficamos doentes para depois morrer, ou acidentes, uma série de coisas que trazem infortúnios, que trazem tristeza e dor a todos nós. Essa é a vida hoje. Então, o nosso olhar para hoje e o nosso olhar para a eternidade. Como será a vida lá? Então, temos essas figuras que indicam que o mal não entra, não haverá choro nem lágrimas, a nossa vida é eterna, nada entra na cidade santa e terá acesso à nossa vida que nos traga nenhum tipo de limitação. Olha a limitação que nós temos hoje em nossa comunhão com Deus. Que você e eu gostaríamos de que a nossa comunhão com Deus fosse profunda, né? A comunhão quase presencial que nós temos com uma pessoa muito amiga, né? Imagine você, uma pessoa amiga com as mesmas limitações que a gente tem, mas a gente é capaz de passar momentos ali com ela, momentos inesquecíveis. Viajamos com pessoas, teremos fotografias, almoçamos, conversamos sobre certas coisas, e isso fica na... Voltou. Será que ainda estamos juntos todos? Voltou aí também? Não, ainda não. Não? Aqui voltou. Meus irmãos, voltou para vocês também? Vocês podem dar um alô aí dizendo, fazendo um sinal de que estamos bem agora, porque a conexão caiu um pouquinho, não foi? Eu queria me assegurar de que estou falando para vocês. Eu acho que sim. Então, vou falar rapidinho para a gente encerrar. Olha, o fato de que a gente olha para a igreja de hoje e olha para a igreja do futuro, né? Essa glória eterna que nós vamos encontrar. Então, a igreja de hoje com as suas limitações, né? A igreja de hoje, às vezes, pelos acontecimentos, a gente olha para a realidade da igreja hoje e a gente tem quase a impressão de que ela está sendo derrotada. A gente olha para a realidade de uma igreja e vê ideologias entrando na igreja e a igreja não tem forças para resistir. Começa a mudar os seus conceitos sobre o que é certo e o que é errado. A igreja começa, hoje em dia, a igreja começa a viver debaixo de uma pressão, sendo obrigada a concordar com aquilo que ela não concorda. Os crentes fragilizados, tendo que sorrir para o mal, se alegrar com piadas indecentes, não se posicionar diante de pecados, de ideologias diabólicas. Olha a igreja como está hoje.
Mas o livro de Apocalipse nos ajuda a olhar para a realidade da igreja futura. Aquela igreja com portas abertas para todos, mas ao mesmo tempo é uma liberdade, né, de entrar e sair, controlada. Os anjos estão ali, as colunas dos muros, nelas estão escritas os nomes dos apóstolos. E na minha cabeça isso vem assim, olha, não entrará nessa igreja nenhuma ideologia, nenhum pensamento, nada que não esteja em pleno acordo com o testemunho dos apóstolos, dos profetas, os ensinamentos de Cristo, como que guardiões, profetas e apóstolos fazem parte da estrutura do templo que guarda, que controla, mas na verdade não são eles controlando, é uma figura dos seus ensinamentos. Tudo, qualquer coisa teria que passar pelo crivo deles, para poder entrar na igreja. Por isso não entra nenhum mal. Nada que pudesse tentasse fazer o mal poderia entrar na igreja de Cristo Jesus. Então, o nosso olhar para a realidade de hoje e o nosso olhar para a realidade futura. Isto nos conforta. Eu sofro com a igreja hoje, mas me alegro porque a Bíblia mostra o final da história. A igreja estará com Cristo. Você e eu estaremos com Cristo. Na cidade santa, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, a presença gloriosa, contínua de Deus. Veremos a sua face, adoraremos, conheceremos a todos aqueles, um novo nome que nós teremos. Então estaremos com ele para sempre. É uma realidade que o livro de Apocalipse nos mostra do futuro. Então, se sofremos hoje, sofremos, mas com um regozijo interior, sabendo que a vitória é nossa, né? A Igreja de Cristo é vitoriosa, é vencedora. Todas essas coisas, todos esses pensamentos humanos, diabólicos, que conseguem penetrar na igreja e colocam uma mordaça na igreja, de modo que ela hoje fica impedida de falar contra a idolatria, né? Ela é proibida de falar contra a homossexualidade, ela é proibida de falar contra tantos tipos de pecado, porque hoje a igreja vive oprimida por aquilo que é conhecido como politicamente correto. Deus nunca teve nenhuma preocupação, Cristo nunca teve nenhuma preocupação em ser politicamente correto. Ele é verdadeiro e é correto em todas as coisas. Mas hoje há uma pressão, né, politiqueira para que nós sejamos politicamente corretos. A grande mídia ensina isso, exige isso, impede que nós falemos contra o pecado da homossexualidade, né? Tantos tipos de pecado que hoje a estrutura hoje da família, a negação da família, né? A deformação da família. Não vai falar contra isso, mas a igreja fala. A igreja sempre vai apontar a estrutura da família bíblica, divina. A igreja séria vai falar isso sempre. Aqui com sofrimento, mas vamos sofrer aqui, mas a gente se alegra interiormente sabendo que a igreja de Cristo Jesus prevalecerá. A Bíblia não poderia terminar de outra forma com uma mensagem séria, confortadora, uma exortação, né? Mas é um pegar na nossa mão e dizer, vamos, porque a nossa vitória é certa. Queridos irmãos, graças a Deus por chegarmos ao fim do estudo do Apocalipse. Espero que, embora, né, na sua simplicidade, são estudos mais voltados para devocionais, mas que tenham trazido edificações para a nossa vida. Então, Deus os abençoe. Vamos continuar, claro, agora vamos estudar outros assuntos, outros temas. Apocalipse termina aqui. Deus abençoe a você e a mim, as nossas famílias. Vamos orar ao Senhor
verificar aqui os pedidos de oração. Temos algumas situações novas. Edinalva é irmã da Deldina, e a Deldina pediu oração por sua irmã, que está com Covid-19. A irmã Santina, funcionária da nossa igreja, irmã Santina, a sua filha Juliana também está com Covid-19, isolada dentro de casa. Tem que isolar mesmo, viu, irmã Santina? Tem que isolar. Santina e Augusto, vocês têm que se manter longe da filha de vocês nesse período. Eronildo, um pedido aqui do nosso irmão Miguel, já colocamos aqui. E a Elvira, que é tia da Silmara, precisa muito das nossas orações. O estado da Elvira é bastante delicado, né? Há pouco recebemos informações da Silmara pedindo para intensificar as orações, que o caso da Elvira é bastante delicado. Então, guarde esses nomes na medida do possível e ore por todos os nomes que são apresentados aqui no Pão das Três. Mais uma vez vamos mencionar a Maria Aparecida, da irmã Cleusa, o pedido dela. Tiganá está melhor. Tiganá é uma palavra de gratidão, né? Continuamos orando pela Benícia, que tem um tratamento aí pela frente também bastante desafiador. Orar pelo Arlindo, da Maria do Carmo, o Gilmar, Valéria, Elaine e Maria, Ete, João Freitas, esses nomes já foram apresentados, eu estou trazendo de novo. Tata, Iraildes, Samuel, Gabriel, Wilson, Pastor Eclésio, Pastor David, esse também melhor. Pastor Elias, não temos notícia dele. Luíse, da Abigail. Orar pelos desempregados, né? Agora temos 2 nomes que saíram dessa estatística de desempregados. Alô, Ivan, alô, Gaspar. Parabéns, Deus abençoe no seu novo trabalho. Orar por nossa pátria e orar pela eficácia das vacinas, né? As vacinas chegam aí e agora o assunto é sobre a eficácia dela. Bem, eu estou pronto para me vacinar, tá bom? A Anvisa aprovando aí a vacina, e se eu tiver acesso a ela, eu vou me vacinar. Tem um bocado de coisa que vem, muitas coisas que nós não sabemos que vem da China, e essa discussão toda que girou em torno dessa vacina, com precipitações, né, de todo lado, e a gente fica pagando o pato, né, por causa disso. Graças a Deus pelas coisas que estão andando, esperamos que em breve ela esteja ao alcance de todos os brasileiros, para a sua saúde, para a sua segurança. Mas sabemos, né, meus irmãos, a nossa segurança está em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bendito, mais uma vez, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti como intercessores desses nomes aqui mencionados, ó Deus. Falamos aqui de pessoas com doenças cujo estado é bastante delicado. Pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua intervenção. Agradecemos por aqueles que têm apresentado melhora, fruto da Tua intervenção, da Tua graça, da Tua misericórdia. Outros que continuam enfermos já há um bom tempo, mas estão guardados também em Ti. Não têm abandonado a sua fé, não têm reclamado da vida, têm enfrentado a vida no temor do Senhor, enfrentado os seus problemas com resignação, com abnegação, por causa também da Tua misericórdia, da Tua intervenção. Assim percebemos que em todas as circunstâncias o Senhor nos guarda, o Senhor nos ampara, o Senhor Deus é conosco. Nada
temos que temer. Obrigado, Pai, pelo progresso dos estudos e das experiências feitas com vacina, e rogamos que no teu tempo, no teu calendário, na tua agenda, ela esteja à disposição de todos nós, brasileiros, outros países, o mundo inteiro. Pai, apesar de toda a maldade mundana, da desobediência dos homens, a igreja ora, pedindo a tua misericórdia sobre todos, pois sabemos que a todos o Senhor ama, por isso Cristo morreu. Pedimos que muito mais do que a cura, os homens venham ao entendimento de que precisam da sua salvação, e esta só é possível pela fé em Cristo Jesus. Esta é a maior de todas as necessidades do ser humano. Obrigado, Senhor, por este momento de culto. Rogamos a tua bênção sobre todos nós que aqui estamos. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, eu separei um outro hino. Esse hino aqui é do grupo Elo, também, Céu, Lindo Céu. Esse muitos de vocês devem conhecer, já devem ter cantado, então a gente pode cantar mais uma vez, né? Este mundo jamais começando de novo. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha vida já não temo mais pecados, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida pras alturas do céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera, velando. Vela por ti e por mim.
Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Queridos irmãos, o nosso Pão das Três, a edição de hoje chega aqui ao final. Hoje, quinta-feira, amanhã retornaremos com o pastor Márcio Sarraf, estará conosco, e ainda desfrutando de férias, o pastor Júnior Martins. Deus abençoe a todos nós, nos dê uma boa tarde, até amanhã, um grande abraço a todos, Deus abençoe.